um outro recurso que nós temos na estrutura do CIMARC Web está relacionado com suporte. O suporte ele pode acessar uma empresa com a senha suporte, para dar, é lógico, suporte técnico à empresa. Essa senha suporte ela é gerada diariamente no cPortal. Então você pode fazer o acesso utilizando a senha suporte. Bem, vamos entender os recursos que podem ser feitos. Então você pode acessar as empresas liberadas para o canal, todas as empresas são liberadas para o canal, utilizando essa senha suporte. E diariamente você pega a senha suporte no cPortal. E o que você tem de recurso? Ele vai permitir selecionar o usuário cadastrado na empresa. Então você pode testar o acesso de um usuário. E tudo que estiver liberado para aquele usuário, você vai poder testar também, inclusive venda. E vai utilizar também, além de utilizar os atributos liberados para o usuário, vai utilizar os atributos liberados para a empresa que você está acessando, como funcionalidades, pacote e assim por diante. Existem algumas regras que tem que levar em consideração. Por exemplo, se você gerar um NFE, um NFC de teste, você pode ver o XML, você manda ela lá para o gerenciador, você vê o XML, vê o PDF, mas o envio vai ser rejeitado, porque ele não vai aceitar que você faça uma venda pelo cliente, é o cliente que tem que fazer a venda. Uma outra situação, a liberação de limite de crédito da pessoa também é bloqueado, por uma questão de segurança. A questão de edição de preço, a questão de alteração do estoque, a exclusão de dados do financeiro não é permitido, o estorno de PIX também não, inclusão de crédito para cliente também não é permitido. Quando você faz uma consulta, nós temos que ter uma limitação de acesso de dados do cliente. Não pode ter, o acesso de dados do cliente tem que ter uma validação. Então a consulta é limitada a 30 dias, que você vai analisar um relatório ali com o cliente que deu algum erro, alguma coisa. E transações são realizadas em teste, você tem que excluir. Mas se você não excluir, automaticamente vai ser excluído a cada 3 dias. Então você não pode, por exemplo, fazer uma nota e falar para o cliente envia. Não, se você enviar, se o cliente enviar aquela nota lá que você fez, aquela nota ela vai ser excluída. E até não vai porque foi feita com seu ID. Então automaticamente já vai ter a rejeição da nota. Então é um detalhe que você tem que levar em consideração. Vamos dar uma olhada em como funciona esse recurso? Então, você acessa o CIMARC Web com o seu usuário, aí você vai utilizar a senha técnica para fazer o acesso. Você utiliza a senha técnica, é diária, todo dia vai mudar essa senha. E depois que você utiliza a senha técnica, ele em seguida vai abrir uma outra tela onde você vai colocar as credenciais. Então aqui, por exemplo, você vai colocar qual que é o login, qual que é a sua senha, aí já não é a senha técnica, porque senão o usuário pode acessar pelo outro. Então você vai colocar a sua senha dizendo que você é você mesmo. Agora você vai colocar aqui o CNPJ ou ID da empresa que você quer acessar. Quando você faz isso, o sistema ele abre para você os usuários que estão cadastrados naquela empresa. Até para você testar que usuário que você quer testar. Porque pode ser que você tenha um suporte e aí não é uma coisa liberada para o usuário. Então ali está dando problema, está uma validação do usuário, você fica sem saber o que é, porque se você não tiver acesso, você não sabe. Você pode testar ali o usuário. Então no momento que você testa o usuário faz o acesso, tudo que tiver liberado para aquele usuário vai ser liberado para você poder ter acesso aqui, com aquelas restrições que nós conversamos. Então você não vai poder fazer, por exemplo, aqui em cadastro pessoa liberar limite de crédito, aqui em produto você não vai poder alterar preço, mas o restante você tem todos os acessos totais. Você tem todo o acesso total aqui à empresa. Você pode fazer um documento. Aqui você pode fazer a movimentação, criar a nota e assim por diante. Os relatórios você pode enviar, a validação de data, a limitação é feita na forma de inteligência artificial pelo CIMARC. Então você tem todos os recursos que estão liberados para a empresa. Então aí você pode validar aquele usuário. Lembrando que se você cria uma nota, por exemplo, você pode criar uma nota, porque aqui quem entrou, quem conectou foi você. Está dizendo que aqui é você, o usuário é você. Inclusive aqui na tela está mostrando aqui qual é o usuário que está conectado. Então tudo é feito no seu usuário. A partir daí tem aquela questão, se você não excluir o que você fez, não cancelar, aí o sistema vai fazer essa exclusão automaticamente. Mas é bem simples a utilização desse recurso. Bem, o que você tem que levar em consideração? Primeira coisa, o usuário de suporte ele não pode ser liberado como usuário da empresa. Então não tem como você falar assim, que o usuário de suporte, ele vai... Você imaginou, você pega um usuário,
suporte libera 50 empresas para esse usuário. Até a tela, quando vai abrir, não faz sentido isso, né? E até porque também a gente tem que ter restrição em relação ao LGPD. Tem que ser monitorado o acesso às empresas. Está falando do sistema web, sistema em nuvem. Tá? Uma outra questão, alguns ajustes que são realizados pelo usuário de suporte são registrados em log, né? Porque depois, se o cliente reclama, tem que saber quem foi que fez. Né? Uma outra é a segurança nas duas pontas, né? Porque o cliente também pode pensar que foi usado de forma indevida o sistema dele. Né? Se por acaso for detectado um uso incomum dos dados né? O usuário de suporte ele vai ser bloqueado, né? Para acessar o CIMAC. O uso incomum é diversas pesquisas ao mesmo tempo, tentar burlar data, tentar usar um pouco né, da inteligência que a gente tem, da curiosidade. Né? Então, se você precisar de alguma situação, se for uma situação em comum, tá? Se for necessidade em comum, você pode conversar com a gente, pode conversar com a equipe de suporte da Maxis, a gente estuda e vê o que vai poder ser liberado. Há um limite de empresas masters que o usuário pode acessar, mesmo na estrutura do CIMAC. Então, por exemplo, se você pega, eu vou criar aqui vou colocar um usuário para minha sogra. Né? A minha sogra agora vai acessar todo mundo. Né? Vai ser um usuário que vai acessar todas as empresas. Bem, você não vai conseguir, porque tem um limite de empresa que aquela sogra sua pode acessar. Até porque no CIMAC agora você tem que acessar com o CPF válido. A gente tem que saber quem é que está utilizando, quem é que está acessando o sistema. Então, essas mudanças, inovações, essas questões de até estar falando na aula para a gente poder não criar, não ficar tentando alternativas, que aí o sistema vai bloqueando essas alternativas. Tá? E aí é complicado, porque se a gente detecta isso no canal, o sistema pode ficar bloqueando o próprio canal. Né? Que a estrutura é essa. Aí você tem o usuário pertence ao canal, e faz uma inteligência reversa e bloqueia o canal. Tá? Bem, uma outra situação, que algumas dicas que você tem, por exemplo, como uma empresa ela pode ser acessada tanto pelo CNPJ como o ID, você observou lá, tem um detalhe que pode ser que você esteja fazendo várias implantações, né? Ou tem alguns clientes que o suporte é muito recorrente, praticamente é uma consultoria que você dá. Então, o que você pode fazer? Você cria um arquivo, né, com ID ou CNPJ da empresa. Você cria um arquivinho, arquivo TXT mesmo. Né? Coloca aí na sua tela, no Word, porque você vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V ali para colocar qual que é o CNPJ ou digitar o ID para ficar mais fácil de localizar a empresa. O ID é muito simples, né? Mas ali, tenho 10 empresas que são recorrentes. A empresa 55, 10, 70, 80, 20. Anota isso aí. Essa empresa você já pode quando que tiver que dar um suporte, você já sabe qual que é aquela empresa ali. Aí cada canal pode, na sua criatividade, né, para o bem, criar uma estrutura que acha que seria interessante compartilhar isso e assim por diante. Né? Ou se quiser, canal quiser fazer uma lista dos clientes e colocar em algum lugar para todo mundo ter acesso ao ID, que eu não acho uma coisa muito inteligente, né? Porque não é todo cliente que dá problema, né? O suporte ele pode variar de um para tem uma série de situações, mas é uma decisão muito de cada canal, cada estrutura técnica. Né? Fica algumas dicas aí, ok? E aí, é bom você testar, né? Como é que você pode testar? Você pega uma empresa, acessa com a senha suporte. As empresas são liberadas, né? No treinamento você tem empresa liberada para você, as empresas, os canais têm a empresa liberada para eles também. É só pegar aquela empresa que está liberada para o canal, por exemplo, para treinamento. Aí, se você está vinculado ao canal, você consegue acessar ela. Para esses usuários ali, você pode fazer os testes e simular situações. O importante é isso, é testar. Né? Testar bastante para você poder entender, compreender. Porque não é questão de suporte, quando está dando suporte, tem como você ficar testando. Né? Você já tem que dar o suporte imediato para o cliente resolver a situação dele. Mas o importante é que você traz a situação do cliente para a sua tela, para o seu ambiente, sem precisar de conectar ali no cliente. A não ser que o cliente tenha lá um problema também de browser, né? De internet ou de outra coisa. Mas utilizando a senha técnica, a senha de suporte, tirando aquelas regras de limitação, o restante você tem acesso completo à empresa.